TV Três Poderes tem o privilégio de conversar com o presidente da Associação Comercial, Dr. Kleber Pires. Muito obrigado, presidente. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Senhor presidente, como o senhor avalia a atual situação do comércio em Brasília? O comércio de Brasília, eu diria que nós estamos vivendo um momento de muita tensão. Eu diria que até como... Eu vou avaliar como uma epidemia de fechamento de empresas. A maior franquia que existe hoje no Distrito Federal, aluga-se, vende-se e passa-se o ponto. Tem quase 3 mil lojas fechadas simplesmente na área central, plano piloto. Nós temos aqui um balanço que nos entristece muito, de um número de 7.460 empresas que encerraram suas atividades, mas encerraram baixando o seu CNPJ na junta comercial, simplesmente de janeiro a maio. São números assustadores. Nós temos hoje mais de 300 mil desempregados no Distrito Federal, mais de 10% da população. E, se você me perguntar, e as perspectivas? Não são boas. E eu aproveito essa oportunidade e deixo aqui uma pergunta aos nossos governantes. Eu estou dizendo quantas empresas encerraram suas atividades, eu estou dizendo quantos desempregados, e, de repente, o governo responde. Quantas empresas atraiu para o Distrito Federal ao longo de 17 meses? E quantos empregos gerou por intermédio da iniciativa privada de 2015 para cá? Que tipo de incentivo o senhor acredita que falta aqui, pelo governo do DF, para atrair mais empresas ou indústrias? Nós temos uma guerra fiscal e perdemos muito feio para os estados do Goiás, o Sul e o próprio Sudeste do nosso país. E nós não podemos, de forma alguma, entrarmos em uma zona num momento que eu diria que de desgaste brutal, onde as grandes empresas, dentre elas, o maior importador e distribuidor de pneu do Brasil, está deixando Brasília. A Souza Cruz, eu não tenho procuração para falar sobre eles, está levando parte da sua distribuição para o estado do Goiás, para a distribuição do entorno, deixando de arrecadar alguns milhões ano aos cofres públicos. E tantas outras empresas, pela falta de política pública de incentivo, que afeta toda a nossa economia e a questão social da nossa cidade. O que falta, eu diria que talvez um entrosamento do governo, um entendimento junto ao Ministério Público, que tem o seu papel importantíssimo, e às vezes questiona algumas leis, mas o que nós não podemos é arcar com tantos ônus, com a geração de emprego, que deixa de ser gerado, com o fomento da economia local, que toda e qualquer indústria que vai embora, ela afeta diretamente as famílias brasilienses. Então, nós temos que ter um entendimento, o governo precisa de ter mais celeridade e mais unidade dentro das próprias equipes. A desenvolvimento econômico, com a TerraCap, com a Secretaria de Obra, com a Nova Cap, que eu estou falando de infraestrutura, com o meio ambiente, que é um grande gargalo na nossa economia, com a SEGET, com a própria GFIS. Parece que esse governo ele tem 2 ou 3 lados, e as pessoas precisam de se entenderem, e quem está pagando a conta muito alta é a sociedade. O grande empresário encerra suas atividades, muda de estado e muda de país. E o pequeno? O atual governo, muitas delas não por iniciativa própria, mas sim de outros governantes, teve algumas tentativas, né, de criar polos aqui. Por exemplo, o polo tecnológico no Gama, se eu não me engano. Na opinião do senhor, por que isso não saiu? O que está atravancando essa questão? Eu posso atribuir com a única palavra: falta de coragem, de competência e de comprometimento com a cidade. Por exemplo, cidade digital, um polo tecnológico. Brasília exporta hoje tecnologia para diversos lugares. Nós temos empresas aqui que se transformaram e fizeram parceria com multinacionais, como foi criado anteriormente, Cidade do Automóvel, Polo JK e tantos outros polos. Então, nós precisamos de ter coragem, o governo tem que ter competência, tem que ser audacioso e pensar no grande, porque toda e qualquer grande empresa que aqui se instala, vem aquelas subempresas
que são prestadores de serviço, que se alojam ali ao lado. E, com toda certeza, mudará a vida das pessoas. Eu acho que a gente precisa de ter um governo que não pense em 2018, na próxima campanha. Observa-se hoje que, normalmente, o gestor público ele usa do serviço público como uma plataforma política para defender o seu interesse pessoal e os seus apadrinhados políticos. Aquele que exerce um cargo público, ele deveria ter um comprometimento de não sair candidato absolutamente a nada. Nós não podemos governar para um partido, nós temos que governar para o Distrito Federal, nós temos que governar para o povo, nós temos que administrar para o povo. Grande parte dessa morosidade, dessa falta de ação por vários órgãos dentro do DF, muitas vezes é atribuída aos próprios funcionários, né, que lá estão muitas vezes de carreira, outros indicados politicamente. Como o senhor vê esse tipo de situação? Como passar disso? Eu gostaria de dizer o seguinte, é um desejo da associação comercial que todos os membros ligados ao governo trabalhassem e tratassem os seus usuários do serviço como se faz na iniciativa privada. Em muitos órgãos, o servidor se coloca na posição, como se diz, eu sou o cara. Quando você aperta ele, questiona alguma coisa, ele bate o pé aos seus superiores e diz, eu não lhe devo satisfação. Qualquer coisa, fala com o meu deputado. Nós precisamos acabar com isso. Quem paga essa conta somos nós, contribuintes. O servidor público, de verdade, é aquele que abre o coração, que abre suas portas e atende o público como um verdadeiro empregado do povo. Precisa-se mudar essa filosofia. E ele tem que entender que o cargo dele poderá ser utilizado, sim, para fazer bons amigos, para contribuir com a cidade, para contribuir com o desenvolvimento, para fazer bem à população, e fazer com excelência, porque ele poderá ser um empresário de sucesso de amanhã. E um detalhe, somos nós que pagamos as contas. E hoje você vê uma máquina administrativa inchada e tem uma facilidade muito grande de aumentar tributos. Então, aumenta a energia, aumenta o combustível, aumenta o IPTU, aumenta o IPVA, e quem paga a conta? Normalmente o empresário. Não suportamos mais uma alta carga tributária, precisamos de ver, para ver um verdadeiro desenvolvimento do nosso país, uma reforma política, tributária, trabalhista, para que a gente comece realmente a construir pontes e derrubar barreiras. A nível regional, presidente, se o senhor pudesse elencar, digamos, algumas medidas imediatas que, se fossem tomadas pela administração regional, conseguiria dar o pulo que o empresariado no Brasil, em Brasília precisa, principalmente num momento de crise como agora? Primeiro, a padronização. Cada administração regional tem um modelo de atendimento, na expedição de alvará de funcionamento, de licença. Temos algumas dificuldades que a gente compreende perfeitamente, que são a segurança jurídica em relação à titularidade da terra. Mas nós temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, toda a favela tem o seu comércio ativo, com a geração de emprego efetiva, as pessoas dentro da formalidade. A sugestão que eu dou é que eles padronizem um modelo e coloquem as pessoas na formalidade. Nós hoje estamos aí com pesquisa em mãos, por intermédio do nosso instituto, que boa parte do pequeno e do microempresário está prestes a encerrar de vez a sua atividade, somando as 7.400 empresas que já o fizeram, e entrando na informalidade. Ser camelô, ser ambulante, ser feirante é mais importante, é mais lucrativo do que ser um pequeno e um microempresário. Então, o que a gente precisa é de fazer com que o governo se alinhe. Ainda há tempo. Nós percebemos que o governador Hollenberg é muito bem intencionado, mas, por sinal, muito mal assessorado. O empresariado aqui, qual é a maior falta que ele sente? Seria uma fiscalização mais bem intencionada, digamos, com mais regularidade? Seria, de fato, a questão tributária? É a questão dos órgãos reguladores que o sufocam? Qual seria o maior gargalo atualmente, na sua opinião? Hoje nós temos um governo muito eficiente para cobrar, para aumentar imposto, e não temos a mesma eficiência da máquina para dar o resultado que nós queremos. O empresário, a partir do momento que se estabelece,
ele torce que é muita presença do Estado em sua vida, para fiscalizar com respeito, para orientar, não simplesmente para multar, que esse não é o maior método de aumentar a sua arrecadação. O maior método de aumentar a arrecadação é colocando todos na condição de igualdade. Essa é a verdadeira distribuição, todos pagando pouco, onde hoje muitos pagam pouco, poucos pagam muito. E o que ocorre? Isso contribui para o desaquecimento na nossa economia. E eu acho que tudo isso converge em um ponto que é importantíssimo tanto para os governantes, quanto para os empresários, quanto para a população de uma forma geral, que é o desemprego. Vem aumentando muito no DF, comparativamente, inclusive, com o resto do país. Está uma taxa abaixo. Como o senhor avalia esse quesito? A taxa está elevada e eu atribuo essa crise como uma crise política e não financeira. Nós temos o maior PIB do país, nós temos homens e mulheres corajosos, pessoas do bem, que falta única e exclusivamente incentivo e padronização. Eu digo que Brasília tem jeito e o nosso país tem jeito. O que falta é vontade política. O que falta é política pública de desenvolvimento, linha de crédito, celeridade, padronização das administrações regionais e respeito com quem gera emprego e receita nesse país, que são os empresários, que naturalmente beneficia toda a sociedade. Tá certo, presidente. Uma última questão aqui. Se, em nome do empresário brasiliense, de uma forma geral, o senhor pudesse dar um recado para os nossos governantes aqui em Brasília, qual seria? Que respeite o empresário, que dê celeridade e condição da gente continuar trabalhando. E eu deixo aqui um apelo. Nós, empresários, queremos o governo presente dentro da nossa empresa, não simplesmente para fiscalizar, não simplesmente para tributar, mas para aplicar também o seu recurso. E eu deixo aqui um apelo aos empresários. O médio e o grande hoje está diminuindo o seu negócio e, naturalmente, indo embora do país. O pequeno e o micro encerra a sua atividade e entra na informalidade. Vamos mudar o Brasil e não mudar do Brasil.